Eu falei, filho, era bom lá onde você tava antes de vir pra cá? Eu gostava de dar uns perdidos assim nele, jogar uns verdes. Aí ele fez aquela cara. Eu acho que quem já viu criança se comunicando com o outro plano sabe do que eu tô falando. Eles fazem um olho, fica um olhinho meio parado, assim. Parecia que ele entrou meio num transe. 3 aninhos. Aí ele falou assim, lá no céu? Eu falei, aham, lá no céu. Era bom lá no céu? Aí ele ficou um tempo. Era bom. Mas aí um anjo me deu um remedinho pra eu dormir, porque eu precisava acordar aqui pra te encontrar. Ele falou, ele me deu um remedinho pra eu dormir, pra acordar aqui pra te encontrar, porque eu tinha que te encontrar. Assim, o olho. Aí eu comecei a chorar e ele continuou brincando. Continua, Voltou. meio que... Repetiu a mensagem. E acabou. Agora chega. Incrível, incrível. Meus amigos, tudo bem? Todo e qualquer assunto precisa por nós ser enfrentado. Se de fato nós queremos entender sobre determinado assunto, nós precisamos estudar e ter a coragem de enfrentar os nossos preconceitos em busca da verdade. Ou seja, nós não podemos fugir de qualquer assunto. E aqui, para você, meu amigo, minha amiga, que, por exemplo, em tese abrace a lei da reencarnação, como que você responde a pergunta que certamente você já se deparou com ela? Como que nós podemos pagar por uma dívida que nós não lembramos dela? Esta é a pergunta frequentemente direcionada a nós. E nós, como estudiosos das leis espirituais, como que nós podemos e devemos responder a esta indagação? Eu sei que cada um tem um olhar diferente. Cada um, por seu estudo próprio, ele irá responder de forma peculiar. E aqui eu quero compartilhar com vocês este meu olhar, esta minha visão. Dentre outros argumentos, eu também, às vezes, compartilho com os outros aquilo que penso. Vamos conversar um pouco sobre este assunto? Meus amigos, de início, eu convido a vocês a não cair na armadilha dos crentes que abraçam a teologia de pinça. Como assim? Nós não podemos, no processo de conhecimento, nós não podemos, jamais devemos alimentar o hábito de escolher, por exemplo, versículos bíblicos a dedo para analisar ou julgar certos assuntos que venham ao encontro da tese que nós abraçamos. E ignorar ou esquecer outras passagens, outros versículos que possam se contradizer com a tese, a defesa teológica nossa. Nós não estamos aqui na defesa do nosso ego. Se nós estamos estudando é para buscar a verdade, e não a ilusão. Se nós estudamos de forma séria, nós precisamos entender o contexto em que ocorreu aquela passagem e também confrontá-la com outras passagens, com outros estudos e até mesmo, por que não, fazer o confronto com conclusões filosóficas e até mesmo científicas. Hoje eu quero lançar o meu olhar sobre o fenômeno científico. Confrontar a pergunta inicial com aquilo que a ciência pode nos ajudar. De fato, para se refutar a lei de reencarnação, muitos perguntam, e perguntam de forma insistente, de forma até mesmo irônica. Como vocês entendem o esquecimento do passado como uma bênção, se este benefício se mostra contraditório com a pergunta acima formulada? Ou seja, como se mostra coerente pagarmos por uma dívida da qual nós não nos lembramos? Não seria um desrespeito de Deus perante a nossa pessoa? De minha parte, eu faço a primeira explicação. Quando se fala em reencarnação, nós não podemos abraçar a tese que, a meu ver, é equivocada, de que nós reencarnamos para pagar. Não, nós não nascemos para pagar, nós nascemos todos para aprendermos. E assim, com o conhecimento, reparar os danos, reflexos, e assim contribuirmos para o progresso social e espiritual.
Isso mesmo, nós encarnamos para usar os nossos recursos para aprender. Porque nós temos a imortalidade pela frente para fazer muito bem. Por exemplo, se uma pessoa, ela na encarnação passada, ela foi racista, se numa encarnação passada nós fomos racistas, não seria coerente com a misericórdia divina, com a dignidade da pessoa humana, nascermos naquela etnia para pagar. Fere, repito, o princípio da dignidade do ser humano, considerar como punição o nascimento neste ou naquele grupo. Em segundo lugar, por óbvio, nós nascemos ou nasceremos no meio daquele povo com o fim de absorvermos a sua cultura, flagrarmos nela as suas riquezas, as suas maravilhas. E assim, admirado, nós aprendendo toda a riqueza que aquela cultura se mostra, não só valorizá-la, como também, sobretudo, empreendermos esforços para que ela seja dignificada no meio social. Nós precisamos entender isso, pelo menos sob o meu olhar. Nós não nascemos para pagar, nós nascemos para aprender e evoluir. Mas por que nós esquecemos de que fomos racistas? Sim, de fato, conscientemente nós esquecemos, mas em nosso mundo íntimo, em nosso inconsciente, todo o histórico se encontra ali preservado. É só você, através de uma autoanálise, se perguntar: por que intimamente eu alimento essas ideias, esses preconceitos? De fato, os preconceitos pretéritos, eles emergirão por impulsos, por tendências instintivas. E elas precisarão ser encaradas para a nossa evolução. E no meio daquele povo, nós teremos mais subsídios para entender, nos conhecendo e assim aprendendo a evoluir. Toda e qualquer alma, analisando a si mesmo, esta alma encarnada poderá acessar o conteúdo que clama para ser aprimorado. O que precisa ser reciclado em nós mesmos? Mas nós sabemos que muitos persistem em perguntar: mas como pode ser uma bênção o esquecimento do passado? Nós precisamos conhecer os atos passados, as nossas dívidas. Deus não está sendo justo? E assim continua. Nós sabemos que muitos, independentemente das nossas explicações, eles persistirão assim, indignados, e alguns até mesmo irônicos. Mas eu peço permissão para você, para todos aqueles que aqui assistem esse vídeo, para que nós possamos fazer um paralelo com o conhecimento científico. Até hoje, eu não me deparei, seja em entrevista, em artigos, eu não me deparei com quaisquer críticas perante o fenômeno científico conhecido pelo nome amnésia dissociativa. Para quem não conhece sobre esse assunto, ela representa dizer que, ou seja, a amnésia dissociativa, conhecida por amnésia por trauma psicológico, ocorre quando o cérebro, em alguns casos, bloqueia memórias importantes de eventos no passado muito estressantes, alguns até mesmo aterrorizantes. Por exemplo, muitas mães se esquecem do que presenciou com o seu filho no atropelamento que ela assistiu e que levou o seu filho à morte. Muitas se esquecem. Esta é o esquecimento rotulado de amnésia dissociativa. E este esquecimento, esta amnésia, não veio de pancadas, mas daquele episódio estressante. E a medicina deixa bem claro, os cientistas, trata-se de um mecanismo de defesa natural. Como assim? Um mecanismo para proteger a mente de uma dor existencial, de um trauma emocional insuportável. Como mecanismo de defesa, a mente desliga, não apaga as lembranças dolorosas,
Este fenômeno ocorre frequentemente em pessoas que vivenciaram ou testemunharam eventos traumáticos, tais como abuso físico ou sexual, estupro, guerras, acidentes, desastres naturais ou morte de um ente querido. E no mundo científico, os estudiosos, os cientistas, consideram este esquecimento, quando verdadeiro, como uma bênção. Por quê? Porque esta amnésia surge para proteger a pessoa de uma dor muito maior. E vale repetir mais uma vez que não se trata de apagar as memórias, mas neste caso em suspendê-la para que no futuro próximo ou remoto, ou seja, daqui a alguns dias mesmo, ou até mesmo décadas, o evento possa ressurgir, possa ser a lembrança recobrada sem maiores danos. De forma analógica, seria o mesmo o trauma psicológico, representaria aquele arquivo pesado. Quando nós também abrimos inúmeros aplicativos que, caso persista sendo assim revisitado, lembrado, trará severos danos à psique, como ocorre quando o computador entra em pane. Ele desliga. Agora, é reversível? Sim, podemos religar o computador. Como também a imagem no nossa psique não foi destruída, mas apenas escondida no inconsciente para que ela ressurja no momento propício. Para que as memórias possam voltar num tempo, num momento propício para o tratamento correto e oportuno. Indica-se, nós sabemos, o uso da psicoterapia para ajudar essas pessoas a enfrentar essas experiências que causaram um transtorno, a amnésia. Da mesma forma, o esquecimento do passado. A reencarnação também se apresenta como uma psicoterapia. Deus confere à pessoa humana que vivenciou traumas, que cometeu crimes, que sofreu abusos, a bênção do esquecimento para ali, encarnada, sem a lembrança imediata, possa conviver de forma equilibrada no meio social e assim aprender, enfrentar as suas maiores dificuldades. Não há dúvida, pelo menos sob a minha ótica, de que o esquecimento do passado se trata sim de uma bênção divina. E você concorda? Um abraço.